número 7. Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede. Deus glória. Cultuar o nome dele essa noite. Certeza que através Espírito Santo de Deus, do que Deus tem preparado para essa noite, nós já somos mais do que abençoados. Eclesiastes capítulo 7, capítulo de número 7, versículo de número 1. Vamos ler para não tomar tempo. Está escrito da seguinte maneira, um pouquinho extenso, mas é para nós irmos entender. Deus quer. Melhor é a boa fama do que o melhor moento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir de alguém a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses o teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhor do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que têm o sol, porque a sabedoria serve de sombra, a sabedoria serve de sombra, a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Para nós tomarmos um pouquinho de tempo, vamos lá no versículo 15. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Para encerrar, bom é que retenhas isso e tenha disso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo. Isso pode ser assim, Aleluia. Glória a Deus. Eu vou colocando só os irmãos, só depois dessa leitura que eu acredito que já deu para tomar posse do poder que tem a palavra que o Espírito envia para nós. Irmãos, o livro do Eclesiastes foi escrito por Salomão, conhecido como o livro da sua experiência. Salomão ele passou para que hoje o sábio, ou aquele que pode ser chamado de sábio, não precise passar. Salomão escreveu para o sábio, ele não escreveu para o tolo, porque obviamente
essas palavras. O tolo não vai ouvir essas palavras e dificilmente o tolo vai entender essas palavras, mas vai levar como qualquer coisa. O que Salomão escreveu, ele escreveu para os sábios. Ele escreveu para os sábios, porque os sábios vão entender, os sábios vão compreender e vão andar nessa direção. Salomão, como livro da sua experiência, ele deixa escrita, ele deixa descrita para nós. Hoje não temos que passar por muito que ele passou. Experiências de Salomão escritas no livro do Eclesiastes para a nossa meditação, para o conselho nosso, para a edificação nossa, aonde o livro do Eclesiastes ele vai apresentar uma série de perguntas. Se nós meditarmos no livro do Eclesiastes, ele vai apresentar uma série de perguntas. E alguém já leu um livro que só pergunta? Alguém já leu um livro que só pergunta, mas não responde? O livro está simplesmente perguntando. O livro ele faz mais pergunta do que afirmação. Ele está fazendo muitas perguntas no contexto do livro completo. Está fazendo muitas perguntas que só o sábio poderá responder. E em busca dessas perguntas que Salomão tem dentro de si, vai ser produzido o livro do Eclesiastes. Deixa eu corrigir algo aqui. Salomão ele tem muitas perguntas dentro de si, e de tantas perguntas que Salomão tem dentro de si, vai sair o livro do Eclesiastes. Muitas perguntas esparramadas aqui, mas através da experiência que Salomão vive, ele vai obter a resposta. Ele vai obter a resposta do que ele mesmo queria. E diante disso aqui, muitos conhecem o livro do Eclesiastes como um exemplo do final da vida de alguém que aprendeu, no final da vida de alguém que viveu muito, mas no final da vida de alguém que deixou muita coisa escapar. Salomão deixou muita coisa escapar, mas Salomão deixou expostos aqui, e Salomão foi ousado em escrever o capítulo 7 do Eclesiastes, porque Salomão está tratando de vantagens aqui. No Eclesiastes, do capítulo 7, ele vai tratar de vantagens. O que é vantagem? Vantagem é você, já está dizendo por si próprio, é você conseguir obter vantagem, é você conseguir estar à frente, é você conseguir se livrar da arapuca que pode aparecer na sua frente, ou do buraco que pode aparecer conforme você caminha, conforme você anda, conforme você vive. E Salomão, no capítulo 7 do Eclesiastes, ele está escrevendo sobre vantagens. Ele está escrevendo sobre vantagens. E se você entender o que está escrito nesse capítulo aqui, ou pelo menos do versículo 15 e do versículo 16, o alvo já foi atingido essa noite. E é isso que eu quero que você consiga entender. Salomão, no capítulo 7, ele está escrevendo sobre vantagens. Sobre vantagens. Sobre vantagem. Repito mais uma vez para você gravar e eu conseguir desembolsar isso aqui para nosso entendimento. Salomão está tratando sobre vantagens. Vamos lá. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Onde se vê vantagem nisso? Melhor é ir à casa do luto, melhor é ir à casa onde tem luto do que na casa que tem banquete. Me diga a vantagem de estar em um cemitério do que estar em uma festa. Salomão, ele está tratando de vantagens. Melhor é a tristeza do que o riso. É melhor você estar triste do que você estar sorridente por aí. É melhor você chorar do que você estar feliz por aí. Salomão está tratando de vantagens. Ele está dizendo qual é a vantagem do luto. Ele está dizendo qual é a vantagem do choro.
e quando chora, perdeu o dia. Se engana quem pensa dessa forma. E deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Se não queremos fazer aliança com a tolice, precisamos urgentemente começar a entender as vantagens das nossas lágrimas, entender as vantagens das nossas crises, entender as vantagens das nossas guerras, entender as vantagens das nossas percas. Tem vantagem, tudo tem vantagem. A gente estamos um passo atrás se nós pensamos que estamos na vantagem só quando a gente ganha, só quando tudo dá certo, só quando tudo prospera, só quando nada dá errado. Deus também trabalha no choro, Deus também trabalha quando alguém cai, Deus também trabalha quando alguém erra, Deus também trabalha quando há luto, Deus também trabalha quando há choro. Deus trabalha e Ele tem as suas formas de trabalhar quando eu ganho, mas também Deus trabalha e tem as suas formas de trabalhar quando eu perco. Por isso, essa palavra nessa noite é uma palavra para alguém que entrou aqui perdendo. Existe vantagem nessa perca. Essa palavra é para alguém que entrou com a alma chorando. Existe vantagem para a sua alma chorar. Vai limpar a sua alma, vai limpar o seu corpo. Para alguma coisa tem que servir a lágrima, para alguma coisa tem que servir essa perca aí, para alguma coisa tem que servir esse choro aí, para alguma coisa tem que servir. E permita-me te dizer, se o choro não serve para nada, é sinal de que a tolice está do meu lado. Se a lágrima não serve para nada, é sinal de que eu estou fazendo aliança com a tolice. Se a perca não tem servido para nada, é sinal de que eu estou abraçado com a ignorância, eu estou abraçado com a tolice, e estou dizendo: é isso aí, eu prefiro a tolice do que a sabedoria. A tolice ela fala, mas a voz da sabedoria é mais alta, por isso que Deus permite chorar. A tolice ela fala, mas a sabedoria grita: ei, até quando vocês vão desprezar? Eu falo uma vez, eu falo duas vezes. Como você fala sabedoria? Eu envio choro, eu envio luto, eu envio a guerra. Para quê? Para que eles entendam que a tolice pesa, mas a sabedoria ela faz a igreja fluir. Que bom que Deus permite nós chorarmos. Que bom que Deus nos ensina que melhor é ter um nome limpo do que o melhor perfume. Que bom que Deus nos ensina que melhor é ser justo do que ímpio. E se nós preferimos ser ímpio, Deus vai enviar sabedoria nas nossas impiedades. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Aonde tem vantagem nisso? Que vantagem é a nossa preferir um enterro do que uma festa? Mas Salomão está dizendo: há uma vantagem no luto. O coração vai começar a se tornar compreensível. Nós vamos voltar a lembrar que um dia nós vamos morrer. E assim nós vamos começar a viver de uma forma que vai valer a pena. Todos nós estamos vivendo, mas alguns vivem do lado da tolice, outros vivem do lado da sabedoria. Alguns vivem como se não fosse existir amanhã, outros vivem como se fosse existir uma eternidade. Nós vivemos como se vai existir um amanhã, ou nós vivemos como se fosse existir uma eternidade? Responda para você mesmo isso. A nossa preocupação é com o dia de amanhã, ou a nossa preocupação é com a nossa eternidade? Respondamos para nós mesmos isso. O que nós preferimos, ser um homem limpo ou ser o homem ou a mulher mais cheiroso? Responda para você mesmo isso. Nem todos querem as vantagens que a tristeza dá.
pecado. Nem todos querem a vantagem que a morte traz. Nem todos querem a vantagem que o nome rico traz. Nem todos querem a vantagem de ter a paz e não a razão. Mas essa noite, Deus está levando a igreja a fazer a aliança com a sabedoria. Com a sabedoria. Com a sabedoria. É que o Espírito diz à igreja essa noite: pega toda a tolice que está dentro da tua casa, põe ela na porta, dá um chute, dá uma bica, manda para fora, expulsa a tolice e faça a aliança com a sabedoria. Deixa a sabedoria entrar, deixa a sabedoria te governar, deixa a sabedoria governar o seu trabalho, governar o seu casamento, governar o seu ministério. A sabedoria vai tornar o seu rosto leve, a sabedoria vai tornar o seu corpo leve. Sabe aquele peso? Esse peso que traz é a tolice. Quando nós tomamos posse da sabedoria, nós vamos ser leve, nós vamos ser leve. Algum ser humano pode voar, nenhum ser humano pode voar, mas se a gente entender o que é sabedoria, a gente vai ter asa para voar, porque a sabedoria é algo leve, é algo que flui, é algo que vai estar certo mesmo quando está dando errado. É o que o Espírito diz à igreja: faça a aliança com a sabedoria. Que grita: eu estou falando, mas procura alguém para me ouvir. Diz Salomão: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Eu vi quem gosta de ter o melhor perfume e de ficar com o nome sujo. Eu vi quem preferiu gozar da alegria e se esquecer que a morte já chega um dia. Eu também vi que as coisas nem sempre dão certo, mas muitas das vezes dão errado. Eu também vi que muitas pessoas no começo da sua vida temiam a Deus, guardavam os mandamentos, mas no final permitiram a tolice governar. Era basicamente o que Salomão estava falando. Era basicamente o que Salomão estava falando. Eu estou cansado, eu já estudei
Passou. A minha vida passou. Eu pensei que não ia passar. E é verdade. Ontem você tinha 15 anos. Fala a verdade. Quantos anos você tem hoje? Está passando rápido, não está? Tudo isso vira os dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Ele diz: eu vi tudo de bom, mas eu vi tudo de errado dar certo. É o que ele está dizendo aqui. Eu vi o justo se quebrar. E eu vi o povo dar tudo certo para ele. É por isso que ele se indignou. Eu estou cansado. A sabedoria de estudar me cansou. Porque o povo não estudou e está dando certo para ele. O justo que vive na justiça deu tudo errado para ele. O que adiantou estudar? Fala a verdade. Você já viu o povo que vive na tolice, faz tudo errado e ainda dá? Você já viu aquele justo? Ele anda na linha, ele faz tudo certo, ele anda no crivo, mas mesmo assim dá tudo errado. Vaidade de vaidade. Tudo vai passar. Por isso, versículo 16: não seja demasiadamente justo. Português: por isso, não seja de forma exagerada de bom. Sabe o que ele está dizendo? Não seja bom demais. Sabe o que ele está dizendo? Não seja justo demais. Olha para cá para não falar que eu preguei assim. Presta atenção. Sabe o que ele está dizendo? Não sejas bom demais. Não sejas justo demais. Ele vai continuar o texto. Porque se você for justo demais, se você for bom demais, você vai ser destruído. Vou dar uma experiência aqui. Como convertido, eu queria andar na linha, tudo reto, não queria deixar nada passar, nada, não queria deixar nada passar. Queria andar nu e me esqueci que era ser humano. Estou convertido, querendo andar na linha, no crime. Se alguém pensa alguma coisa, eu percebesse que eu errei, já ficava 1000 por hora. Eu errei. Por que eu errei? O tempo se passou, eu aprendi debaixo da pancada. Você é ser humano. Eu aprendi debaixo da pancada. Você é ser humano. Não poderia, não precisava ser assim. Mas o tempo passou, como que eu fiquei? Pesado, cansado, tentando ser um anjo, sendo que eu era um ser humano. Basicamente, tentei ser justo demais, sendo que eu não consigo. Tentei ser perfeito demais, sendo que sempre o ser humano vai cometer deslize. Chegou uma hora da minha vida que por tentar ser justo demais, eu não conseguia mais orar. Por tentar ser justo demais, eu não conseguia mais sentir a presença de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Jeová teve que me levar para a oraria, teve que quebrar tudo de novo, fazer tudo de novo. Ó, você não entendeu, você é ser humano, você está na terra, você vai errar, você vai pecar, mas o meu filho morreu por você, você vai deslizar, mas não se esqueça, que pecou, ele é o advogado fiel, ele é o advogado fiel, ele é o advogado. Não tem que ser justo demais, porque senão você vai se matar.
descer a olaria, já ele vai estar pesado. E vai ter que ser refeito na olaria de Deus. Conhecimento não é para esbanjar, mas conhecimento é para fazer com que quem escuta entenda aí, cresça para a glória de Deus. Conhecimento não é para esbanjar, conhecimento é para fazer com que tudo entre no seu devido lugar, mas se tentar ser demais, vai acabar se destruindo. Ou seja, tudo demais destrói. Você pode ser mal, mas se tentar ser demais, você vai morrer. Você pode ter um defeito da fofoca, mas se não buscar arrancar ela da sua vida amanhã, ela vai te condenar, ela vai te matar, ela vai te destruir. Você pode ter um defeito, talvez nos seus olhos, você não tem o controle, você olha, você deseja, mas se você não buscar o controle, isso vai te matar, isso vai te destruir. Tudo demais destrói. Tudo demais destrói. Tudo demais acaba com o ser humano. Não tente ser tudo em todo lugar. Seja o que Deus te chamou para você ser. Não tente ser perfeito demais. Você vai acabar caindo e não vai conseguir se levantar. E tome cuidado em andar pela contramão da voz de Deus. Porque se você não ouvir a voz de Deus, vai chegar uma hora que Deus vai te pegar, vai te quebrar, para não te perder. E Deus quer, porque isso que Deus está dizendo essa noite, não seja muito para lá, mas também não seja muito para cá. Anda na linha, entendendo, você vai errar, mas sem advogado no seu trabalho lá, o seu e o meu erro. Tem gente se destruindo hoje por tentar ser demais e por ser de menos, mas também tem gente se destruindo por pensar que não vai haver um juízo, por pensar que não vai haver um julgamento, por pensar que tudo que a gente faz está na balança do Altíssimo, e se pesar muito, ele leva para a olaria. Por isso ele vai dizer, não anda muito para a esquerda, mas também não anda muito para a direita. Filho, olha como eu me destruí. Me dá a sabedoria de Salomão. Não, Senhor, me dá uma proporção, porque se o Senhor me der tudo, eu vou acabar me destruindo. Olha lá, não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque senão você vai acabar morrendo antes do tempo. Ou seja, eu entro no texto aqui, não viva fora dos seus limites. Eu não entendi o versículo 15 que você falou, eu não entendi o versículo 16 que você falou, então eu vou resumir para você: não viva fora dos seus limites. Você tem limite, eu tenho limite, e Deus está dizendo: fica dentro do seu limite. A gente está vivendo uma era onde as pessoas querem te tirar do seu limite, mas se respeite o seu limite. Você sabe até onde você vai, porque você vai permitir alguém que você nem conhece direito tirar você do seu lugar e te levar para um lugar que você sabe que não tem capacidade de ir. É você sair do seu limite. Você tem limitações, e o Espírito de Deus nessa noite está te dando conselho pela sabedoria. Não saia do seu limite. Eu te
Caim, você tem um limite. E você vai ter que montar, porque ele está na sua porta. Quem venceu Caim? O pecado. Porque ele não respeitou o seu. Porque a gente cai. Porque a gente não respeita o nosso. Porque a gente vive momentos de loucura. Porque a gente não respeita o nosso. Porque tem dia que a gente está feliz, no dia alguém quer se matar. Porque não respeita o seu. Espírito de Deus está dizendo essa noite: eu te dei um limite. Vai até onde eu te dei. Para evitarmos, eu paro aqui, os nossos exageros e não rompermos os nossos limites, só tem uma forma. Eu digo e paro. Salomão viveu tudo o que viveu para mostrar para a igreja que ela não pode ser demasiada, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser controlada, ela tem que ter um controle, ela tem que ter um equilíbrio. Se a igreja perdeu o equilíbrio, o pecado entra dentro dela. Se a igreja perdeu o equilíbrio, a igreja perde a sua cultura. Se a igreja perdeu o equilíbrio, mamão entra dentro dela. Se a igreja perdeu o equilíbrio, ela perde o sentido da adoração. Se a igreja perdeu o equilíbrio, ela perde o sentido da palavra. Se a igreja perdeu o equilíbrio, ela perde o sentido do que é ser santa, do que é ser ataviada, do que é ser separada, do que é ser cortada. Se a igreja perdeu o limite, ela perde o peso dela. O pecado pesa mais, e porque o pecado pesa mais, a igreja ela desce para baixo, mas ela não desce na oração, ela desce na proporção das trevas. Ou seja, existe, é necessário a igreja correr para buscar a cura do seu limite, porque parece que a igreja está perdendo o limite. Quando eu digo limite, quando eu digo igreja, eu digo pessoas, eu digo seres humanos, eu digo seres naturais. Parece que os seres humanos que habitam dentro da igreja, eles estão demasiadamente, eles estão vendo de forma demasiada, porque parece que o pecado pesa mais do que a santidade. Mas essa noite, Salomão, com a sua sabedoria, eu me matei, você não precisa se matar. Eu me disse que você não precisa. Ouça a voz do Espírito que diz à igreja. Só tem uma forma da igreja evitar. Qual é a forma? Pergunta, qual é a forma? A única forma da igreja evitar perder o seu limite é viver para Deus. Parei aqui. Olha o resumo do livro de Eclesiastes. A única forma de você e de mim não sair do limite de Deus é viver para. Porque a gente vive momentos de loucura dentro da igreja, que a gente perdeu o raciocínio que nós estamos vivendo para. A gente vou falar, é nós, é eu, você. A gente começa a viver para o nosso trabalho, a gente começa a viver para nossas aflições, a gente começa a viver para louvar o